pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Você está no canal Professora Tereza Mendes Explica. Aproveite a aula e, se você gostar do conteúdo, deixe seu joinha. Se tiver dúvidas, pode deixar nos comentários e, se possível, compartilhe com seus amigos. Bora lá? Bons estudos! Nesta aula, vamos falar um pouquinho sobre núcleo celular. A função principal do núcleo celular é o comando da célula. Esse núcleo ele é responsável, então, por todo o comando celular. Tudo que ocorre dentro da célula é o núcleo que vai mandar fazer. Vamos começar falando das estruturas desse núcleo. Nós temos aí como estrutura os poros nucleares, que ajuda aí no transporte de substâncias, tá? O núcleo em si, ele é chamado também, a gente considera isso como uma estrutura, de carioteca. Então, a gente fala que o organismo tem núcleo celular ou carioteca. Nós temos dentro do núcleo o que nós chamamos de cromatina. E daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais sobre a cromatina. Cromatina é a condensação ou a descondensação do DNA para formar o cromossomo. E nós temos também o nucleolo, que seria o núcleo do núcleo. Bom, vou falar um pouquinho aqui, daqui a pouco a gente volta para falar da cromatina. Vou falar dos organismos que possuem núcleo. Esses organismos, eles são chamados de organismos eucariontes. Então, são os organismos mais evoluídos a partir do reino dos protozoários. Então, o reino protista em diante, todos são eucariontes. E, sendo eucariontes, a gente tem aí, dependendo da quantidade de conjuntos de cromossomos. Então, nós temos aí aquele que tem um conjunto apenas de cromossomo, que são os haploides. O haploide a gente chama de organismo N, porque ele tem um conjunto de cromossomo. E nós temos também os diploides. Os diploides têm dois conjuntos de cromossomos, são chamados de 2N. Esse 2N, né, no ser humano, ele tem, então, 22 cromossomos. Vinte e dois pares, né, de cromossomos, tá? E o 23º, que seria o cromossomo 23, é o que a gente chama de par sexual. Então, são 22 pares mais o par sexual, né? Esse par sexual, ele é colocado como XX, que é a mulher, e XY, quando é o homem. Esse núcleo celular, ele tem o que a gente chama de cromátide. Essa cromátide é aonde está vai ser formado o DNA que vai formar o cromossomo. O cromossomo, ele é um conjunto de DNA. Essa cromátide, ela tem duas estruturas. A gente tem o que a gente chama de braço. E temos também o centrômero, que vai aparecer na imagem. Esse centrômero, dependendo de onde ele estiver, dá então o que a gente chama de tipos, os tipos de cromátide. Que são os metacêntricos,
Tudo é de acordo com o centrômero. Então, onde está o centrômero vai indicar o tipo de cromátide. Então, a gente tem o metacêntrico, tem o submetacêntrico, temos também o acrocêntrico, e o telocêntrico. Então, esses são os tipos de cromátide. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a cromatina, que eu falei para vocês que a gente ia voltar um pouquinho falando da cromatina, né? Então, vou falar da cromatina. Nós temos então a cromatina. A eucromatina é quando o DNA ele tá menos condensado, como tá aí na imagem. E nós temos também a heterocromatina, que é quando ele tá mais condensado. A diferença é que esse mais condensado e menos condensado indica que aquele núcleo, aquela célula está entrando em divisão celular ou não. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima.